Eu fiz uma colinha aqui, porque não queria esquecer de nada, porque isso aqui é um testemunho da trajetória de uma pessoa perdida até a conversão e salvação eterna. Então, talvez seja um pouquinho demorado, eu peço desculpa de antemão por isso. Tentar não chorar muito, né? Não sou de chorar, mas as últimas horas foram de muito choro. Então, vou começar então com o meu batismo fake. Né? Eu fui batizado quando era bebê, na igreja católica. Na verdade, eu nasci num lar católico, né? Participei de vários sacramentos. Primeiro o batismo, depois eu fiz a primeira Eucaristia, depois a crisma. Frequentava a igreja de tempos em tempos. Isso na minha infância e adolescência. Aí eu comecei a me dedicar mais para o ITA, né? A estudar para passar no vestibular do ITA, que não é fácil. E eu acabei me afastando da igreja por causa disso. Eu coloquei os estudos acima de Deus, basicamente, por muito, muito tempo. Várias horas estudando todo dia. E talvez esse seja um dos meus principais pecados, ter deixado Deus de lado e ter dito que ele não era tão importante assim, para uma coisa tão pequena, tão mundana, quanto um vestibular. Aí depois eu consegui passar no ITA, estava muito feliz na época, e lá no ITA, muita gente de exatas, de engenharia, né? Muito lógico, muito racional. Então, vocês devem imaginar que lá tem muitas pessoas que são ateias, e tenho um orgulho de dizer isso. São pessoas da ciência, né? E não querem falar de Deus. Pouquíssima gente lá se considerava cristão, na minha época, pelo menos. Tinha uma associação, a Associação Bíblica Universitária, só que os encontros eram muito esparçados, pouquíssimos encontros anuais, então não era o suficiente para matar essa fome da palavra de Deus. E também participava de alguns retiros lá no ITA, apesar de tudo, tem alguns cristãos, não são muitos, são bem poucos, mas eles organizam retiros, e essa era a experiência espiritual com um pouco de proximidade com Deus que eu tinha no ano inteiro. Era participar de um retiro e talvez uma ou duas reuniões da Associação Bíblica Universitária, e era isso, o resto era tudo estudando, porque tão mais difícil do que entrar no ITA era se manter lá. Às vezes a gente literalmente passava dias sem dormir para estudar e conseguir não ser desligado, né, de lá. Então, na época, eu participava desses encontros, me considerava religioso, me considerava um católico, mesmo que não praticante. E eu achava que estava tudo bem nessa época. E não estava nada bem. Daí eu consegui uma vaga para estudar na França. Em 2017, eu fui para lá. E eu não sei, talvez tenha sido os planos de Deus me colocar lá. Mas eu estava muito
afastado de Deus, não lia a Bíblia, não conversava com ninguém sobre isso. E na França, pelo menos em 2017, talvez hoje esteja até um pouco pior, eu consegui ver, presenciar o que é uma sociedade que abandonou Deus. Lá, os jovens, muitos apegados aos prazeres da carne, desde muito novos. Muitos começam a fumar aos 13, 14 anos. Não era incomum eu ir para as ruas e achar adolescentes fumando lá. Muitas garotas que se diziam feministas, a favor do aborto, algumas diziam até que já tinham abortado. E era pesado, era um lugar pesado. A França é um país muito bonito, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, mas as pessoas lá davam um ar um ar meio sombrio naquele lugar. Eu não me sentia muito confortável lá, passei boa parte do tempo sozinho, ia para as aulas. Lá as igrejas, quando eu visitava, pouquíssima gente, praticamente ninguém. Algumas até, depois que eu fiquei sabendo, com comércio, não ao redor, como no pátio, naquele episódio que Jesus até se puxou um pouco irado por causa disso, mas na França tinha comércio dentro da igreja, literalmente dentro da igreja. Isso, não sei, era algo que eu não conseguia conceber na época. E hoje é até pior. Muitas igrejas sendo queimadas lá, um país sendo tomado por uma cultura que não é exatamente igual à França de outrora. E cada vez menos pessoas que se diziam crentes. Eu vi uma estatística recente de que em torno de 17%, 18% das pessoas da França acreditavam em Deus. E isso é um número muito, muito baixo. Se 17% diziam acreditar em Deus, imagina quantos por cento eram de fato convertidos. E, ao mesmo tempo, dentro dessas estatísticas, mais ou menos 85% diziam que não tinha nenhum propósito de vida, que não fazia diferença se morresse hoje ou amanhã. E eu acho que isso está bem casado, né? É quase um complemento aí. 17% dizia que não acreditava em Deus, 85% dizia que não havia propósito na vida. Então, eu tive a oportunidade de ficar na França. Graças ao bom Deus, eu não aproveitei essa oportunidade. Na verdade, eu fui embora depois que os meus estudos lá acabaram. Mas eu podia ter pedido cidadania lá, podia ter ficado lá. Mas não era um lugar que eu conseguia me ver vivendo. Já estava sendo muito difícil passar esse tempo por lá. E eu não me conseguia ver morando lá. Então, isso foi o que me abriu os olhos. Porque que no Brasil, querendo ou não, existem muitas... o senso de pertencimento a igrejas, pessoas que se dizem cristãs, é bem maior do que na França. E mesmo que muitas das pessoas não sejam crentes de verdade, como eu era na época, um católico não protestante, porque eu tinha coisas mais importantes para fazer na vida, na minha cabeça. Lá é muito pior, eu não consegui me sentir bem lá. Então eu voltei para o Brasil, passei mais um tempo em São Paulo, vendo vídeos no YouTube sobre pastores pregando, padres pregando, também assistia muitos vídeos de padres pregando o Evangelho.
Comecei a estudar um pouco mais, não necessariamente a Bíblia, mas livros de pessoas, de cristãos, não necessariamente protestantes ou evangélicos, mas alguns católicos também. E eu sou uma pessoa muito racional. Então eu queria, ao mesmo tempo que eu me dizia católico ou protestante, eu queria ter uma certeza de que Deus existia. E foi quando eu me topei com as súmulas teológicas de São Tomás de Aquino. Eu, logicamente, consegui entender que não há outra saída senão a existência de um Deus e que Ele é único. Mas isso não era o suficiente ainda. Que Deus é esse? Ok, só existe um. Ele existe. Mas qual Deus é esse? É o Deus dos cristãos? É o Deus dos muçulmanos? Então, eu comecei a me adentrar um pouco mais nessas questões. Passei um tempo em São Paulo, eu me formei, e eu havia prometido aos meus pais que eu iria voltar para Fortaleza para passar um tempo com eles, né? Porque eu saí de casa muito novo, passei quase 10 anos fora, e em São Paulo também um ambiente, pelo menos onde eu estava, que você não conseguia, o pessoal não falava de Deus, não havia muitas pessoas que se declaravam cristãs, pelo menos no local onde eu estava, especificamente no mercado financeiro, ali na Faria Lima, Itaim Bibi. Muita gente ocupada com o trabalho, muita gente que abusava de drogas, lícitas ou não, para poder se manter nesse ambiente caótico e de trabalho em São Paulo. E eu dou graças a Deus por eu nunca ter caído nisso, apesar de ter tido várias oportunidades. Mas Deus foi muito misericordioso comigo. Então, quando eu saí de São Paulo, eu decidi que ia morar nos Estados Unidos. Né? Não sei, Estados Unidos, o berço da civilização ocidental que a gente vê aqui nas Américas. E eu não sei, talvez esteja no plano de Deus, mas alguma coisa me fez querer ir para Boston primeiro, em Massachusetts. Se eu tivesse ido para Flórida, talvez a história tivesse sido bem diferente. Mas, não sei, eu preferi ir para Boston. E chegando lá, eu me deparei praticamente a mesma coisa que eu vi na França. Uma sociedade doente, uma sociedade que se vangloriava por rejeitar a Deus. Por onde você ia, existiam clínicas de aborto lá. Eu mesmo, quando tentava ir para algumas igrejas, não consegui adentrar a igreja católica lá, porque na própria fachada das igrejas, eles incentivavam, tinha aquelas bandeiras que vocês devem saber, as bandeiras coloridas, nas fachadas da igreja, e padres que simplesmente não pregavam evangelho. Na verdade, pregavam o oposto do evangelho. Tudo pela aceitação da sociedade. E aí foi quando eu conheci um amigo. Lá eu era muito sozinho, eu fui totalmente sem ninguém. Eu fui com a cara e a coragem, sem conhecer ninguém, sem muitos planos. E lá eu participei de um curso de inglês para melhorar meu inglês. E lá eu conheci esse amigo, Rodrigo Jubileu, o nome dele, que me convidou para participar de um culto na PBC.
PBC é Portuguese Baptist Church. Ficava em Salgos, uns 20 minutos da minha casa, de carro. Antes disso, eu acho que o meu irmão Tarcísio vai lembrar, mas a gente teve uma conversa de quase 1 hora no telefone, e ele falando, né, sobre os Estados Unidos e tal, porque ele tem muita vivência nesse país, e falando que os Estados Unidos estavam passando por uma crise de identidade, uma crise cultural, e a gente deveria ter muita cautela lá, porque o diabo se emprenhou, se adentrou nas casas, nas igrejas. Ele me recomendou ir para a First Baptist Church. Na hora, eu ainda me considerava católico, então eu aceitei a recomendação, mas acabei não indo. Mas esse meu amigo, num momento muito difícil para mim, quando me sentia sozinho, não tinha amigos americanos, amigos brasileiros tinha 1 ou 2, e eles trabalhavam de segunda a segunda para pagar as contas. E esse meu amigo, ele me chamou para ir para a PBC, a Portuguese Baptist Church, que tem cultos matinais e vespertinos, tanto em inglês quanto em português sendo traduzido. E lá eu senti que tinha alguma coisa diferente. Aquele local, aquelas pessoas, o que elas acreditavam, se alinhavam mais com o que eu imaginava que o Evangelho era. Mas eu ainda estava muito longe disso. Muito longe. Então, por algum motivo também eu não sei explicar, mas também estava nos planos de Deus, eu decidi voltar dos Estados Unidos para cá. E a minha decisão não era permanente. Eu ia passar alguns meses aqui só, com os meus pais e voltar. E foi nessa época que eu comecei a frequentar esta igreja. Eu ainda lembro, no final de 2022, em dezembro de 2022, talvez a primeira vez que eu tenha vindo tinha sido na primeira semana de janeiro. E depois eu fiquei sabendo que a minha mãe, ela orava sempre que podia por mim, pedia orações por mim, para que eu voltasse para Fortaleza para morar de verdade, e para a minha conversão. E não sei, tem alguma coisa na oração de mãe que, quando é puro, é impossível não se concretizar, né? Deus faz com que isso concretize. Tanto que quando eu cheguei aqui, parecia que todo mundo já me conhecia e eu não conhecia ninguém, não sabia o nome de ninguém. Mas todo mundo já falava meu nome e tal. De onde essas pessoas me conhecem? Mas foi por causa dela. Ela que sempre pedia orações por mim, falava de mim para vocês. E com certeza alguns de vocês também oravam por mim. E aí eu comecei a ter mais contato com a igreja. Via mais vezes, nos finais de semana. Meus pais me chamavam, eu vinha. Já conseguia sentir um sentimento de união aqui muito forte. Fui muito bem recebido. Mas naquela época eu ainda não, da Igreja Católica, dos ensinamentos que eu tive, eu não entendia absolutamente nada do verdadeiro Evangelho. Eu não entendia absolutamente nada do plano da salvação. No catolicismo, nas missas, era algo muito robótico, vou dizer assim. Eu não via sentimento, eu não sentia que aquilo estava sendo, que aquela adoração estava sendo de coração. Estava lá 1 hora de missa, com uns ritos lá que
são comuns a todas as missas, depois a homilia, que é mais ou menos 15, 20 minutos de fato de pregação do Evangelho, mas ainda assim não me parecia ser suficiente, não me parecia ser profundo o suficiente, não estava conseguindo me satisfazer. Daí eu comecei a frequentar ainda mais a Igreja da Luz do Mundo, participava das mocidades, dos retiros no Iguatu, nos retiros da própria Luz do Mundo, nos cultos de oração, mas eu ainda não entendia o verdadeiro Evangelho. Foi só depois de muitos retiros de Iguatu que fiz algumas amizades lá. Me indicaram por um livro do Paul Washer, do Verdadeiro Evangelho, o nome é bem sugestivo, né? Eu li esse livro, é um livro curtinho, eu li em poucas horas, um livro de 130 páginas, e foi aí que eu entendi o significado, o plano da salvação que Deus tinha orquestrado para todos nós. Mas ainda não era o suficiente. Eu tinha entendido, mas eu não tinha entregado meu coração a Deus. Na minha cabeça fazia total sentido. Logicamente, não havia incongruências. Mas eu ainda não tinha me entregado totalmente a Jesus Cristo. E eu achava que era convertido. Eu acho que eu passei quase, talvez uns 7 meses achando que eu estava convertido. Mas não estava. E nessa época também, eu, apesar de ter entendido o plano da salvação, eu não tinha temor verdadeiro por Deus. Eu não tinha medo de nada. Eu sentia que eu não tinha medo de nada. De qualquer coisa que eu conseguia imaginar, eu não tenho medo disso. E aí, passando pelo Instagram, eu vi uma imagem que foi bem marcante para mim, que está associada a Mateus, capítulo 7, 23, que se daria no tribunal de Cristo, com todos os anjos ao redor, e Cristo falando: apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Eu nunca senti um medo maior que esse. Eu não só senti medo, eu tive um ataque de pânico. Eu não sei explicar, mas eu achava que tinha uma casca grossa, era durão. Essa passagem me quebrou completamente. Então, passei a sentir medo. Medo da morte eterna. Só que ainda não estava sendo suficiente. Ok, eu tinha entendido que existia Deus, que Ele era único, que eu era pecador, que as minhas ações iriam me levar para a morte eterna e que eu estava sentindo medo por isso. Mas eu não tinha entregado meu coração totalmente a Jesus.
E daí, hoje, de manhã, não é incomum eu estar acordado às 4 da manhã, eu li uma passagem na Bíblia, antes disso, eu achando que era convertido, já fui questionado várias vezes, muitas vezes pelo pastor Pepe, se eu morresse, para onde eu iria. E eu dizia, eu acho que eu vou para o céu. Ou seja, já dá para ter um indicativo de que eu não tinha certeza. E hoje de manhã, lendo a passagem da Bíblia, Deus é tão misericordioso com nós, que Ele nos dá a certeza da salvação. Não existe dúvidas. E eu estava com dúvidas, porque eu não conseguia dizer, eu vou para o céu. Eu falava, eu acho que vou para o céu. No final das contas, não era convertido, não era salvo, porque essa dúvida imperava no meu coração. E eu sabia disso. Só que só depois dessa passagem foi que eu tive certeza de que eu não era salvo. Depois de ler isso, eu pedi a Deus para que Ele me desse certeza de que eu estava salvo. E no mesmo instante, no mesmo minuto, uma força muito, muito forte me fez me prostrar de joelhos perto da minha cama e entregar meu coração completamente a Cristo. E me arrepender completamente dos meus pecados. Muito choro, praticamente engasgando nas minhas próprias lágrimas. E o impacto foi tão grande que eu não consegui mais dormir, eu não consegui mais comer. Eu estou de jejum até agora, eu não comi ainda hoje. Porque agora eu tenho certeza que eu sou salvo em Cristo. Amém. Amém. Eu gostaria de agradecer a todo mundo, à igreja. Gostaria de agradecer a Deus por Ele ter me escolhido, por Ele ter amolecido o coração, por ter me permitido trilhar esse caminho até aqui. Agradecer também meus pais pelas orações deles, pelas orações de vocês, pelo pastor Mauro, pelas pregações que eu ouvia, eu entendia, mas estava faltando ainda aquela coisa. Ao Renato, pelos discipulados, a toda a mocidade, pelos tempos juntos, falando de Cristo, em comunhão. E eu estou muito alegre. Eu acho que eu não tenho mais lágrimas para chorar, porque eu chorei tudo hoje já. Nós estamos alegres também. Mas agora eu tenho certeza. Eu não tinha certeza até hoje, às 4:30 da manhã. Então é isso. Cristo é Rei. Amém. Cristo é o Senhor. Deus lhe abençoe. Bem-vindo à família de Cristo, chamada Luz. Primeiro, a família de Cristo, de uma maneira geral, nesta terra, os que são dele, e a nossa comunhão conosco, que oficialmente, se Deus quiser, daqui a uma semana. Eu vou pedir para a irmã Solange, quer fazer uma oração. Em segundo lugar, é o Pepe, se ela não aguentar. Então, fica aí a oferta. Né? Então, pronto. Então, vamos ficar em pé com a irmã Solange e estaremos, então, encerrados. Senhor, meu Deus,
Muito obrigado, Senhor. Eu sei que agora aí o céu está em festa, Senhor, porque tem mais um convertido, um salvo, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, porque foram muitas noites de oração, pedindo aos irmãos que tocasse no coração do Mateus, assim como eu peço também pelo Júnior, pela Marina. Mas, Senhor, quero te agradecer, Senhor, que eu sei que o Mateus vai ser um servo fiel teu, que ele, Senhor, vai ser um filho, aliás, já está sendo um filho amado seu, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por essa igreja, Senhor, que vem orando nas quarta-feiras, que vem orando, lembrando no seu dia a dia, eu pedindo às irmãs para colocar o Mateus na sua oração, assim como o Júnior e a Marina. Quero te agradecer, Senhor. Eu sei que aí os anjos todos estão em festa, mas aqui nós também estamos. E as misericórdias de Deus eu sei que se renovam a cada manhã, mas hoje se renovou, Senhor, muito, muito para a conversão do Mateus, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por esta igreja, uma igreja séria, comprometida com a tua palavra, pelo meu irmão Pepe, pela Joelma, pela mocidade, Senhor. Quero te agradecer por todos, Senhor. E te pedir, Senhor, que continuemos, Senhor, em oração para aqueles que sabemos que ainda não são teus. Que continuemos orando, Senhor, orando, porque as orações do justo, Senhor, chegam até aí, Senhor, até a Ti. Quero te agradecer, Senhor. Estou muito feliz, muito feliz. Tu não sabes a imensidão dessa minha alegria, Senhor. E quero te pedir, Senhor, que os que estão aqui, que ainda não te aceitaram como seu único Senhor e Salvador, que reflitam, Senhor, sobre tudo isso, que vá para suas casas à noite e reflitam, Senhor. E em casa sozinho, aqui na igreja, no seu trabalho, ainda no carro, mas que possa pedir, Deus, misericórdias e que a salvação, que Ele possa enviar o Espírito Santo para habitar na vida, assim como foi hoje, 4:30 da manhã com o Mateus. Obrigada, meu Deus, em tudo e por tudo que eu te agradeço, em nome de Cristo, teu Filho amado, dono dessa igreja. Amém. Amém.